Hallo Leute, willkommen zu Ihrer Deutschstunde. Heute lernen wir die Zahlen von 0 bis 20. Olá galera, sejam muito bem-vindos à sua aula de alemão. E hoje a gente vai aprender os números de 0 a 20, ok? Essa aula aqui vai ser dividida em duas partes, tá? Nessa primeira parte, que é a aula de hoje, nós vamos aprender os números de 0 a 20. Na próxima aula, nós iremos aprender os números de 20 para cima, ok? Eu fiz essa divisão para que a aula não fique tão longa, ok? Bom, não se esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, alemão com Dudu, tá? E se inscrever aqui no nosso canal para não perder nossas aulas gratuitas às segundas, quartas e sextas-feiras. Los geht's! Also, agora a gente vai começar a ver os números, tá? Vamos lá. Repete comigo. Zero em alemão a gente diz null. Null. Mais uma vez. Null. Null. Em alemão, a gente fala eins. Eins. O que eu quero que você saiba aqui, né, trazendo um pouco de pronúncia, tá? É que esse E em alemão, na verdade, a gente vai falar como se fosse um A e um I, tá? Por isso que é eins, tá? Porque às vezes os estudantes, né, que estão iniciando, eles se deparam com esse número aqui, o eins, eles pensam eins? Não, esquece, tá? Presta atenção nisso. O E em alemão, a gente vai falar com som de AI, ok? Então fica eins. Repete comigo. Eins. Vamos lá. Dois. Dois em alemão se diz zwei. Zwei. Esse EI em alemão vai ter som de AI, como nós vimos no eins, tá? Aqui é a mesma coisa. EI vai ter som de AI. Por isso que eu falo zwei. Zwei. Dois. Mesma coisa no 3. 3 em alemão eu falo drei. Repete comigo. Drei. Mesma regra, tá? O EI aqui no final vai ter som de AI. Por isso que eu não falo drei, eu falo drei, tá? Bom, 4 em alemão se diz vier. Vier. Atenção que esse V aqui ele vai ter som de F, tá? Como nós já vimos que em alemão o V tem som de F. E esse ER no final, ele vai ter som de A. Fia. Fia, tá? Então, o V a gente fala com som de F. Th, th. E o ER a gente vai falar com som de A. Fia. Fia. Sehr gut. Fünf. Fünf. Em alemão, 5 a gente fala fünf. Fünf. Em alemão, 6 a gente fala sechs. Sechs. Aqui esse S vai ter som de Z. Sechs. Ok? Repete comigo. Sechs. 7 em alemão se diz sieben. Sieben. Tá? A gente tem esse E aqui, mas a gente não vai falar sieben. Não. Nein. Tá? A gente vai, é como se não tivesse esse E aqui e a gente só alongasse um pouquinho mais esse I. É como se fosse dois Is, tá? Como a gente pronuncia, tá? A gente vai falar sieben, sieben. Esse E aqui, ele está aqui somente para alongar esse I que nós temos aqui antes dele, tá? Mas a gente não vai falar sieben, não. É sieben, como se a gente não tivesse esse E aqui, ok? Repete comigo então. 7 em alemão a gente fala sieben. 8 nós falamos acht. Acht. Sua vez. Como diz 8 em alemão? Sehr gut. 9. 9. 9 em alemão a gente fala neun, tá? E esse EU vai ter som de oi, tá? Oi. Por isso que eu não falo neon, não. Tudo errado. É neun. Neun. Tá? Eu estou trazendo aqui os números, porém eu estou trazendo também algumas regras de pronúncia, regras gramaticais, porque é importante que você saiba o jeito certo de falar os números. E essas regras aqui,
muitas delas não se aplicam somente aos números, tá? Você vai utilizar elas em outros casos, com outras palavras, tá? Então lembre-se, EU vai ter som de oi, oi. Mesma coisa na palavra Deutschland, ou Deutsch, caso você já tenha escutado falar, né? Talvez, não sei se você é muito iniciante ou não, mas Deutschland é Alemanha e Deutsch é alemão. Deutschland a gente escreve com EU, Doi, só que a gente fala Oi, tá? Mesma coisa aqui, a gente não vai falar neun, não. É neun. 9 em alemão se diz neun. Repete comigo, neun. Já o 10 em alemão, a gente fala zehn, zehn, tá? Repete comigo, zehn. Ó, esse Z a gente vai pronunciar com som de TS, tá? C, C, zehn, zehn. Ó, zehn. Não vai falar zehn, não, é zehn, zehn, com som de TS, tá? O Z vai ter som de TS, tá? Vamos para o próximo. 11 em alemão, a gente fala elf. Repete comigo. Elf. Ó, a língua vai lá em cima. Elf, tá? Aqui o 12 a gente fala zwölf. Zwölf, tá? Zwölf é 12 em alemão, tá? Até aqui é simples. O que vai dar uma complicadinha maior, né? É a partir do 13, tá? A partir do 13, nós vamos falar primeiro, nós vamos falar a unidade e depois a dezena. Como assim, Edu? O número é 13, certo? Em português a gente fala 13, certo? Em alemão a gente vai falar primeiro o 3 e depois a dezena, tá? Por exemplo, como que eu digo 13 em alemão? Eu falo drei. Ó, percebe que a gente tem um 3 aqui? O 3 é o... A gente fala de trás para frente. A gente fala primeiro a unidade e depois a gente fala a dezena, tá? É diferente do português, tá? Então a gente vai primeiro falar sempre a unidade, que é esse que está desse lado aqui, ó, tá bom? Qual que é o número que a gente tem aqui? Drei. Então, para falar 13, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar a unidade. Drei. E depois eu tenho que olhar a dezena. Qual que é a dezena? É 10? É 20? É 30? É 10. E como é que é 10 em alemão? Zehn. Então é só juntar os dois. Drei, que é 3, e zehn, que é 13. Fica drei plus mais, né? Zehn. Fica 13. A gente vai fazer isso com todos os números, tá? Então vamos lá. Não se preocupe, vamos para mais alguns exemplos. 14, tá? A gente vai falar primeiro a unidade. Qual que é a unidade aqui? Fia, certo? Então eu vou falar fia mais depois, né? Então primeiro é a unidade, depois eu venho para dezena, tá? Unidade é fia. Qual que é a dezena? É 10, tá? Percebe que é 1 aqui é 10. É como se fosse o 10 mais o 4, que é literalmente isso, 14, né? Mas vamos lá. Então eu falo a unidade, depois eu falo a dezena. Qual que é a dezena aqui? 10. Então eu falo fia, que é a unidade, e depois eu vou falar a dezena, tá? Então é sempre a unidade, depois a dezena. Fia, sin, vai formar 14, tá? Fia mais sin, fiatzin. Repete comigo. Fiatzin, fiatzin. 15 é a mesma coisa. Eu vou falar primeiro a unidade, e depois eu vou falar a dezena. É a mesma lógica. Qual que é a unidade aqui? Fünf. Fünf, que é 5. Qual que é a dezena? A dezena é 10. Então, 15 vai ser a unidade e a dezena. 15. 15. 15. Tá? Basta eu juntar. Então, você só precisa falar a unidade e depois falar a dezena. Até o 19, a dezena vai ser sempre o 10. Então é importante que você saiba os números de 1 a 10. Aí você consegue formar os outros. Porque basta você colocar aqui, ó, esses aqui, e depois colocar sempre a unidade. Se você sabe a unidade, é só adicionar o 10, tá? Em alemão a gente fala sempre a unidade primeiro, para depois falar a dezena, tá? Vamos lá. 16. O 16, assim como o 17, ocorre algumas mudanças, tá? Por quê, Edu? Eu falo 6 em alemão, eu digo sechs, correto?
E 10 eu falo 10. Só que quando eu vou formar o 16, ó, eu não vou ter esse S, ó. Aqui eu tenho um S, correto? Eu vou tirar esse S, tá? Aí não vai ficar sechs, vai ficar 16. Sech mais o 10. Atenção, você não vai falar 16. Nein, nein, das ist falsch. Isso está errado. Você vai falar sem o S, tá? São números irregulares, digamos assim, tá? Eles vão fugir da regrinha. Você vai ter que tirar esse final. É como se não tivesse o S. Aí você tira o S e junta com o 10. Vai formar 16. 16. Repete comigo. 16 em alemão eu falo 16. Sua vez. Como é que eu falo 16 em alemão? 16. Sehr gut, tá? Então lembre-se, o número é sechs, tá? Com S no final, sechs. Porém, eu vou anular esse S aqui, tá? E vou juntar com o 10. Vai ficar 16. 16, tá? A mesma coisa vai acontecer com 17. O número 7 eu falo como em alemão? Sieben, com esse EN no final. Porém, quando eu for formar o número 17, eu retiro esse EN, tá? Como se ele não existisse, e vou falar somente zip, 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 e juntar com o sin. Vai formar 17, 17. Então, atenção, percebe que aqui ó, a gente não tem o EN. Eu falo zip e depois o tsin. Nessa mesma ideia de falar sempre a unidade e depois a dezena, tá? Então, unidade, dezena. Unidade, dezena. Essa é a lógica dos números em alemão, tá? Até depois do 20. A gente vai ter algumas modificações, nós veremos na próxima aula. Porém, a ideia aqui é sempre você falar a unidade e depois a dezena, que aqui é 10, tá? Vamos lá. 18. Mesma ideia, só que dessa vez não tem alterações. Não é igual ao 16 e 17. O 16 e o 17 a gente tem pequenas alterações ali, né? No número original, digamos assim, né? A gente não fala sechs, eu falo 16. A gente não fala 17, a gente fala 17, tá? A gente corta o final dos números, tá? Para poder formar um outro. O 18, assim como o resto, ele não muda, tá? A gente fala 8 e depois a dezena. Então, como é que é 8 em alemão? Acht. Então é só falar acht e depois colocar a dezena. A dezena até o 19, a dezena é 10. Então é só eu pegar a unidade. Se eu sei falar a unidade, é só adicionar o 10. Então, 18 é 18. Acht é 8, 10 é 10. Então, 18 é 18, 18, 18, tá? Conseguiram compreender? Se você não entendeu, se tiver alguma dúvida, tá? Escreve aqui no chat, escreve nos comentários. Pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram, @alemão com Dudu, que a sua dúvida vai ser respondida, tá? Não se preocupe. Se você está gostando desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, tá? Para não perder nenhuma das nossas aulas gratuitas às segundas, quartas e sextas-feiras. Bom, continuando aqui, vamos então para o 19. Mesma ideia. Nós vamos falar primeiro a unidade e depois vamos falar a dezena. A gente sabe que até o 19, qual que é a dezena? É o 10. Então a gente só basta falar a unidade, tá? Bom, qual que é a unidade aqui? 9, 9, tá? 9. Lembrando que do OI, tá? EU vai ter som de OI. 9, tá? Então, 9, e qual que é a dezena aqui? A dezena é 10. Então, é só falar o 9 e depois a dezena. 9 é 9, 10 é 10. Então, 19 é 19, 19, 19, ok? Bom, agora vai mudar um pouco o jogo, por isso que o intuito da aula de hoje é trazer os números até 20. Bom, vamos lá. Como que eu digo 20 em alemão? Eu falo 20, 20, tá? O Z vai ter som de TS, então eu não falo 20, não, é 20, 20, TS, tá? O Z vai ter som de TS. 20.
Você pode escutar também 20, 20, tá? Em algumas regiões da Alemanha, eles falam 20, mas em outras eles falam 20, 20. Então, o final pode ter som de K, no caso 20, ou a gente pode falar 20, tá? Aí fica de você que está iniciando agora, qual que você se adapta melhor? Se você prefere falar 20, ok, eu, Eduardo, prefiro falar 20. Tem um certo e um errado? Não tem. Vai depender da região da Alemanha que você está. Se você estiver mais para o sul, eles vão falar de uma forma. Se você estiver mais para o norte, eles vão falar de outra. Mas não tem um correto, tá? Pode ser tanto 20 ou 20, ok? Bom, esses aqui foram os números até 20. Então agora a gente vai repeti-los, tá? Desde o início, ok? Vamos lá. Null, sua vez, tá? Sempre vai funcionar dessa forma. Eu falo e você fala em seguida. Eu dou um tempinho para que você possa repetir também, tá? Vamos lá. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 a gente fala 20, tá? Percebe aqui, ó, que o do 13 para frente é só a gente colocar a unidade e adicionar o 10, tá? A gente tem essas pequenas mudanças aqui no 16 e 17, como nós vimos anteriormente, mas a ideia é sempre a gente falar a unidade, né, que é esse número aqui, e depois a gente fala a dezena, que até o 19 vai ser sempre 10, tá? Essa é a lógica do alemão, tá? A gente fala a unidade e depois a gente fala a dezena, tá? Eu vou repetir mais uma vez, dessa vez mais rápido, para você escutar. E se você não quiser repetir, não conseguir entender, você volta ao vídeo, tá? Vamos lá desde o começo. Dessa vez só eu repito para você escutar. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Bom, só uma alteração aqui, tá? Peço perdão. Tem um E aqui, tá? Foi digitado errado na hora. É 17, tem um E ali, tá? Bom, agora é a sua vez. Se você ainda não entendeu, você pode me mandar uma mensagem, né? Lá no meu Instagram, @alemãocomdudu, ou escrever aqui nos comentários. Se você ainda tem dúvidas em relação à pronúncia, você pode também repetir o vídeo, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha conseguido entender o conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até o final. E se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui, ok? Das ist alles. Vielen Dank und bis zum nächsten Unterricht. Tschüss.